Shalom, Shalom, todos me ouvem bem? Um bom dia a todos vocês que estão aqui, que paz, prosperidade, plenitude e saúde, quem está recebendo aí, coloca a mão assim, que paz, prosperidade, plenitude e saúde, seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre o seu trabalho, os seus negócios, o seu ministério e tudo quanto você faz em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, é tão bom estar aqui. Quero só abrir um parênteses aqui, no primeiro domingo de cada mês é o domingo de ceia, hoje tem ceia do Senhor, já pegou o seu elemento de ceia ali na frente, mas também é o dia que nós não temos kids, tão somente pela ceia, porque nós entendemos que por mais que isso possa aparentemente causar alguma dificuldade no culto pela movimentação, vale a pena, vale o preço de tomar a ceia junto com a nossa família, de ver os nossos filhos, crianças, pré-adolescentes, juntos conosco, recebendo a palavra, e é claro que é diferente a assimilação, mas nós queremos pagar esse preço de pelo menos uma vez por mês, e também todo mundo que serve no Kids juntos tomando a ceia, e vai ser assim agora às 10 e também às 18 horas no nosso culto da noite. Se você conhece alguém que ia vir de manhã e não conseguiu vir, fala, dá para você vir à noite, nós retomamos com o culto da noite também. Então, é por isso que as crianças estão aqui. Os pais, na medida do possível, contenham as crianças, mas lembre que são crianças. E crianças dão algum trabalho, isso faz parte, mas para nós é um privilégio ter todos aqui conosco. Apenas o berçário está funcionando, é até 2 anos só. Não enfiar os marmanjos de 10 anos de idade lá dentro do berçário, não vai caber. Até 2 anos o berçário. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui? Diga amém. Uma semana de primeira não começa Começa quando? Em que lugar? Nesse lugar, com meus irmãos, na presença de Deus, amém? Então a sua semana tem uma boa notícia, já começou de primeira, porque ela não começou na segunda, ela começou no primeiro dia, no domingo, e domingo é dia do Senhor, é dia de congregar, amém? Nós vamos iniciar hoje uma nova série, para esses 4 domingos de fevereiro. Normalmente nós ministramos uma série a cada mês, não estamos presos a isso, nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas nessa semana, na segunda-feira, enquanto eu estava fazendo devocional com meus filhos, depois de minha esposa me envergonhar lá no Pilates, logo cedo, tentando me alongar lá, e só eu de homem, glória a Deus, e quis postar, ainda não repostei, porque eu sabia que os meus amigos iam, me prejudicar. Brincadeiras à parte, a gente chegou, tomou um banho, levantou as crianças, e como de costume, e não falo isso para a nossa glória, nós temos buscado isso em casa, nós tivemos ali o nosso tempo, logo cedinho, com as crianças, 8 horas da manhã, e no tempo de devocional com eles, nós estamos estudando o livro de Mateus com eles, bem devagarinho, vendo alguns versículos, e explicando esses versículos, eu me deparei com um dos milagres incríveis de Jesus, no qual eu vou ministrar hoje. Enquanto eu ministrava, Rafa, aos meus filhos, eu tive clareza no meu coração, comentei ali com a Esther, amor, essa vai ser a mensagem que eu quero compartilhar no mês de fevereiro, com a Dínamo Santo André. Eu quero falar sobre os milagres de Jesus. E aí Deus me deu na hora um nome, porque são 4 semanas, eu quero falar de 4 milagres, mas muitos segredos. O que significa isso? Princípios espirituais. Segredos são receitas, são passos, mas não no pragmatismo, no sentido de 1 mais 1 dá 2, porque a vida cristã não é assim, no sentido de refletirmos entre os milagres de Jesus, a postura dele, as palavras dele, o comportamento das pessoas que obtiveram esses milagres. E o Senhor falou no meu coração, então se prepare, será um mês de muitos milagres no meio do meu povo. Alguém pode dizer amém bem forte sobre isso? Alguém pode dizer amém mais forte sobre isso? Glória a Deus. Então eu queria que nós enchêssemos nosso coração de esperança, nós vamos ministrar a primeira mensagem dessa série hoje, daqui a pouco a gente entra no tema de hoje, mas eu quero introduzir ainda com a arte da série, eu quero introduzir essa série, para que você entenda qual é a nossa postura, Então nós estamos num ano, cujo tema que o Senhor nos deu, palavra que o Senhor nos deu foi o ano de andar com Deus, diga assim, 2022, ano de andar com Deus, e nós queremos olhar para Ele, nós queremos aprender com Ele, como Ele fala, como Ele se move, como Ele toca, e como Ele deseja nos usar.
Por isso, nessa série, olhando com atenção para alguns milagres de Jesus, com fé, com temor, com foco, queremos aprender princípios, segredos espirituais que estão permeando esses milagres, que estão cercando esses milagres. E esses princípios vão nos revelar muitas coisas. Alguém pode dizer amém? E eu quero te afirmar, antes de entrarmos nesses milagres, hoje é um milagre, nas próximas semanas vai ser um milagre por domingo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Alguém pode dizer aleluia? É a Bíblia que diz isso. Ele é o mesmo. Olhar para os milagres que Ele fez é olhar para o que Ele quer fazer e pode fazer. Alguém pode dizer amém? A mesma Bíblia que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz que Ele não faz acepção de pessoas. Então, se pessoas obtiveram esses milagres, esse favor dEle, e Ele não faz acepção de pessoas, é certo que não vamos nos iludir em acreditar que Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Ele não tem essa parcialidade na forma de agir, de enxergar. Ele faz acepção de atitudes e de comportamentos, não de pessoas. Há certas atitudes que qualquer um que tome atrai problemas para si. Há outras atitudes que qualquer que seja quem as tome, atrai benefícios para si. Na terra e na vida que Deus criou, princípios regem, naturais e espirituais. Então, olhar para o que Ele fez com pessoas, sabendo que Ele me ama como amava essas pessoas, é me encher de fé, que Ele pode fazer na minha vida, na minha família. Alguém pode dizer amém? Então, nós queremos viver uma vida cristã que é cheia de fé, que é cheia de vibração, de entusiasmo. Nós não queremos uma vida cristã só de ver o que aconteceu, de olhar para o passado. Nós queremos e cremos nessa igreja, e no nosso nome, Dínamos, tem o poder de Deus embutido, significa poder explosivo de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Esse poder explosivo pode explodir na sua vida. Esse poder de Deus pode tocar a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu sei que você receberá fé, ousadia para viver uma vida de milagres. Amém? Nos evangelhos nós temos 35 milagres de Jesus. Quantos milagres? Esses 35 milagres de Jesus, vamos ver só 4, eles se dividem em libertações, em curas físicas, você viu muitas dessas já na Bíblia, em sinais no tempo, acalmar a tempestade, andar sobre as águas. Nós vemos ressurreições, pessoas que estavam mortas, como Lázaro, como uma menina, e ressuscitaram. E nós temos milagres também de provisão, de multiplicação, de coisas que vieram a aparecer e a existir. Porém, todos os milagres, todos os estudiosos da Bíblia sabem disso, os milagres têm também um objetivo pedagógico, ou seja, olhar para os milagres de Jesus, que são literais, eles aconteceram, amém? Eles também estão recheados de princípios. Por exemplo, quando Deus está curando um cego, Ele também quer nos mostrar que toda cegueira espiritual vai ser resolvida na presença dEle, na palavra dEle, porque Ele disse, eu sou a luz. Se apagarmos todas as luzes, não vamos ver nada. Então, cegueira é a ausência de luz, mesmo para olhos que veem. Então, quando Ele curava cegos naturais, pessoas que não podiam ver nem na luz do dia, Ele também estava dizendo, eu sou a luz do mundo. Assim como Bartimeu é um cego do ponto de vista natural, todo ser humano sem Jesus é cego espiritual, até que Jesus toque os nossos olhos espirituais, brilhe a luz da palavra, e nós passamos a vê-lo e ter uma vida transformada. Alguém pode dizer amém? Mas mesmo quem um dia viu Jesus, teve a experiência com a luz do mundo e foi salvo, existem áreas que nós temos trevas, que nós não temos revelação. É por isso que o apóstolo Paulo orava todos os dias, para que os cristãos, que já tiveram alguma medida de luz, tivessem outras medidas de luz, para então enxergar as promessas, as palavras, aquilo que eu não enxerguei por revelação, eu também não criei, e aquilo que eu não criei, que eu não acreditei, que eu não tomei posse, eu não desfruto. Por isso, uma das orações mais importantes que você tem que fazer por você, e por quem você ama é revelação. Alguém pode dizer amém sobre isso? Muito bem, e hoje eu quero falar então sobre o milagre da multiplicação. Diga assim, o milagre
da multiplicação. Quantos creem que Jesus multiplica? Diga amém bem forte. E esse milagre da multiplicação, mais específico a multiplicação de pães e peixes para uma multidão, ele está registrado nos 4 evangelhos. Temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 narram esse simbólico, categórico, conhecido milagre. Quem nunca, né, pela primeira vez se deparou com esse milagre, seja quando era criança, não duvidou desse milagre? Quem nunca se impressionou, talvez assistindo num desenho, ou ouvindo alguém contar, com tamanha imagem que isso faz a gente pensar e construir, quando a gente imagina o pão, né, crescendo, se multiplicando, e as pessoas comendo, e a coisa sobrando. E é interessante porque nós temos que entender, antes de mais nada, o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Alguém pode dizer amém? O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Você precisa entender a quem você serve. Quando Ele cria a natureza, quando Ele cria a vida humana, tudo parte do princípio da semente. E a semente está totalmente ligada ao princípio de multiplicação. A multiplicação pode ser vista em toda a criação de Deus, até a multiplicação das células do corpo, para o crescimento. A multiplicação é algo que resolve problemas imensos. A revolução industrial, mesmo com seus desafios e até problemas, está aí para mostrar o quanto depois disso a humanidade deu saltos, porque aprenderam a multiplicar a produção. E assim por diante, a imprensa. Então, antes tudo era manuscrito, e quando então se desdobrou na humanidade essa ideia, seguida de muito trabalho, de jornais, de revistas, de livros, isso revolucionou a academia, ou seja, revolucionou a formação intelectual dos seres humanos, o registro confiável. Tudo que é em grande escala só o é através do princípio da multiplicação. Olha o poder da multiplicação financeira. Pastor, esse poder eu estou para ver ainda, pastor, não consegui ver ainda, pastor. Mas muitos já viram. Olha o poder, né, do congregar. Olha o poder. Isso é tão incrível, isso é tão fascinante. Para isso eu quero ler com você, e eu escolhi o segundo, que quase nunca a gente fala, a segunda multiplicação de pães, que carrega basicamente os mesmos princípios da primeira. E eu quero ler com você Mateus capítulo 15, verso 32 a 39. Mateus capítulo 15, verso 32 a 39. Amém? Abra sua Bíblia ou acompanhe conosco na projeção esse texto. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, eles podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto, mestre? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Só um parênteses, 5 pães e 2 peixes é a primeira multiplicação. A segunda é 7 pães e não se sabe quantos peixinhos. Verso 35. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Diga uau! Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, pelo menos mais de 10.000 pessoas. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Feche os seus olhos só por um instante. Espírito Santo, a tua palavra é a verdade. Espírito Santo, a tua palavra é a verdade que liberta, que consola, que edifica, que exorta, que traz esperança, que traz fé. Nessa manhã, nós estamos abertos, Pai, o nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta para ser renovada.
E a nossa vida está se preparando para experimentar da sua vida, da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que todos nós, a partir de mim também, Senhor, possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer nos dar nessa manhã. E possamos responder em fé naquilo que nos cabe, para a sua glória, em nome de Jesus. Quem crê pode dizer amém? Como já disse, a multiplicação faz parte do caráter de Deus. E é lindo ver pessoas que já vivem esse princípio. Você conhece alguém que, onde coloca a mão, a coisa multiplica? Você conhece alguém que quando chega na parada, a coisa anda? É uma coisa inexplicável. Mas você também conhece pessoas que parece que onde coloca a mão, seca. Você sabe, Deus, o caráter dele, a capacidade dele é multiplicadora. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele. O que Deus quer nos levar a ser, são pessoas multiplicadoras. Alguém pode dizer amém? Que multiplicam o amor, que multiplicam a fé, que multiplicam a esperança, que multiplicam recursos, que fazem as coisas dar certo, que quando fazem a conta a coisa flui, que quando compra lá um pote de tinta, uma lata de tinta, parece que não vai dar, parece que multiplica, é um negócio doido. E nós não podemos deixar de acreditar na parte miraculosa da multiplicação. Embora na matemática a multiplicação tenha um sentido, a conta faz sentido, ela pode ser vista no seu processo se multiplicando, na matemática espiritual, na multiplicação de Deus, a graça multiplicadora de Deus não está limitada na matemática. A fé multiplica, alguém pode dizer aleluia? E nós vamos ver esses princípios. Haja vista em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Que vida? Vida abundante. Uau! Abundância é multiplicação. Abundância é o que transborda, é o que sobra. Deus não nos chamou para o conta-gotas. O deserto é apenas passageiro, é um processo. O deserto é maná diário, mas a terra prometida emana leite e mel. Alguém pode dizer amém? Amém? A terra prometida você pode plantar e colher, e não existe sentido no plantar e colher sem o poder da multiplicação. Sempre a colheita é maior do que o plantio. É por isso que isso dá tanto dinheiro, e é por isso que isso alimenta as multidões, a multiplicação. Não existe multiplicação sem semeadura. Não existe, nem nos 2 milagres da multiplicação foi sem semente. Uau! Porque a multiplicação está atrelada à semente. Jesus se colocou como uma semente, um grão de trigo. Ele disse: eu sou como um grão de trigo, que vai cair na terra e vai morrer, mas que vai dar muito fruto. E ele verá o fruto do penoso trabalho e se alegrará, conforme diz em Isaías 53. Alguém pode dizer aleluia sobre isso? Para você entender multiplicação, os palmeirenses entendem bem de multiplicação. Eles começaram 2021 com uma Libertadores, terminaram com 3 Libertadores. Diga aleluia. E também, nós tínhamos 4 brasileiros, de repente tínhamos 10. Nós entendemos bem do poder da multiplicação. E esse ano vamos ganhar o bimundial, sem muitos não terem visto o primeiro, mas nós sabemos. Então, brincadeiras à parte, a multiplicação faz parte do gene, da natureza de Deus e dos palmeirenses, brincadeira. A natureza de Deus, e nós vamos viver a multiplicação nessa manhã, dentro do nosso espírito, e vamos desfrutar disso em nossas vidas. Alguém pode dizer amém sobre isso? É interessante porque o texto que nós acabamos de ler é a segunda multiplicação. A primeira, por Mateus, está registrada um capítulo antes. Tinha mais gente, e sobrou mais cestos, e foi para os judeus. O contexto, o lugar e a multidão que estava ali, é Jesus multiplicando o pão para os judeus. Presta atenção, ele sai desse processo, e ele está a caminho de outras cidades. No caminho, no capítulo 15, ele encontra aquela mulher cananeia, ou a mulher cirofenícia. Essa mulher pede para Jesus libertar a filha dela. Jesus fala: eu estou em outro processo, eu acabei de abençoar os judeus ali, e eu vou de novo para pegar os judeus, ensinar a eles, que é meu propósito. Mas no caminho ele passa por muitas regiões que tinham muitos gentios. O que era gentil? Todo o povo que não era judeu. Presta atenção, do ponto de vista religioso, Jesus era judeu, e os discípulos também. E a casa de Israel, quando a Bíblia diz, é o povo judeu.
Alguém pode dizer amém? Todo o restante dos povos, eram muitos, no Império Romano ali acontecendo, eram chamados dos gentios. Deus inclusive chama lá em Atos o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios, e planta as igrejas na Europa, planta igrejas na Ásia, e nós, se formos olhar do ponto de vista bíblico, somos gentios, ok? Não é gentil de gentileza, é o gentil de não ser judeu, ok? Muito bem, dito isso, essa mulher era gentílica, ela não era judia. E o que ela disse? Ok, você não veio para minha família, mas já que eu não sou filho, já que eu não sou filha, então, aí Jesus falou, olha, não convém eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Jesus complicou a vida daquela mulher. Ela pedindo um milagre, ele usa uma parábola que poderia ter ofendido ela. Certamente ofenderia muitos de nós. Olha, eu não posso, querida, tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se fosse hoje, ele já ia ser cancelado nas redes sociais. Me chamou de cachorra. Mas aí ela disse, ok, mas os cachorrinhos ainda comem das migalhas que caem da mesa. Ele falou, peraí, essa mulher é diferente. Essa mulher abriu mão do ego, do orgulho, da ferida, da ofensa, porque ela de fato quer isso. Ele falou, eu nunca vi tal fé. Eu estava tirando você do processo aqui, e você faz isso. Ok, ela recebeu um milagre. Na sequência, um monte de gentios cercam ele. E Jesus mostra que ele não tem falta de compaixão nele. Se ele multiplicou os pães para os judeus, ele também multiplica os pães para os gentios. Se alguém pudesse pensar que ele só daria migalhas para os gentios, ele vem e multiplica milhares de pães para os gentios. Porque no fundo aquela conversa não era sobre desprezar a mulher, ele só queria estimular a fé dela, para nos mostrar, mesmo quando a vida parece nos ofender, nós podemos acreditar, que ainda que as migalhas caiam da mesa, serão suficientes para ver a nossa família servindo ao Senhor. Alguém pode dizer amém bem forte sobre isso? Essa segunda multiplicação então é para esse povo, e uma das provas teológicas diz que no primeiro milagre, sobram-se 12 cestos. Os 12 cestos apontam para as 12 tribos, da casa de Israel, ou seja, para toda a tribo, para todo o povo de Israel, eu tenho um cesto de pão, eu tenho provisão. Alguém pode dizer amém? Mas no segundo sobra 7. Isso é uma referência também aos 7 diáconos que são levantados em Atos, capítulo 6. Para que esses 7 diáconos foram levantados? Para dar alimento ao povo. O povo gentil se converteu, tanto é que os 7 diáconos têm nome grego. Todos eles tinham contato com os gentios e precisavam falar a língua desse povo que chegou, se converteu. E aí eles são levantados por Deus. Os apóstolos falam, está muito pesado a gente ensinar a palavra, orar e distribuir alimento para milhares de pessoas. Vamos levantar homens cheios do Espírito Santo. Aí os 7 nomes são nomes gregos. E esses homens são levantados para o quê? Para distribuir alimento àquele que precisa. Porque Jesus nunca é indiferente à nossa necessidade. Por isso sobrou 7 cestos para apontar. Se no primeiro milagre o alvo é o povo de Israel, as 12 tribos, os 7 aponta para Deus. Todo aquele que Deus criou, Deus quer alimentar e quer suprir. Alguém pode dizer aleluia sobre isso? Não sei se você sabe, mas esse é considerado o milagre mais bem registrado dos evangelhos. É um milagre, por quê? Porque tinham milhares de pessoas vendo, porque os 4 evangelhos registram, e ele dá detalhes de quantidade de pessoas, de quantidade de alimento, de quantidade de sobra. Nenhum milagre possui tantos detalhes, porque Deus já sabia que esse milagre muitos duvidariam. Esse é o milagre menos duvidoso de todos os evangelhos, porque ele é um registro histórico e com dados. Diga uau! Ele não é uma parábola. Ele é um milagre literal que aconteceu e tem dados precisos. O contexto em que ele acontece é de Jesus e os discípulos muito cansados fisicamente, por uma maratona de milagres, de curas, de enfermos. E eles decidem se ausentar nos 2 milagres da multiplicação para deixar o povo. Quando eles chegam do outro lado, eles viajam de barco para descansar, quando eles chegam do outro lado para ter tempo de boa, vem a multidão. Para você ter uma ideia, tinha acabado de acontecer a morte de João Batista. João Batista era alguém próximo de Jesus, primo de Jesus, batizou Jesus. É um mestre de Jesus na vida religiosa dele. Alguns discípulos de João deixaram João para andar com Jesus, então o luto foi para todos.
Um dos motivos pelo qual eles queriam ter esse tempo de descanso era o luto. Eles queriam pelo menos parar para meditar. Poxa, João Batista perdeu a cabeça, o que vai ser da gente? O cara que me batizou perdeu a cabeça. O contexto é de cansaço, o contexto é de luto, o contexto é de deserto. Eles estavam cercados de impossibilidades humanas. Relatórios nada animadores. Parece com a sua vida às vezes? Impossibilidade humana, relatório nada animador. Gente com fome, deserto, falta de comida, falta de dinheiro, cansaço. Isso é incrível. Mas os milagres de Jesus, eles são literais, mas eles vão além disso. Eles atravessam gerações para nos ensinar princípios. Quer a prova disso? Jesus sempre tem uma expectativa pedagógica com os milagres. Se você olhar o capítulo 16, a partir do verso 5, olha o que vai acontecer. A partir do verso 5 de Mateus 16, Jesus mostra que tinha uma expectativa que com as 2 multiplicações eles tirassem alguma lição. Então Deus tem uma expectativa que com essa multiplicação eu e você tiremos alguns segredos, alguma lição. Amém? Vamos só ler isso antes de entrar nos segredos. Mais tarde, depois de atravessar o mar, capítulo 16, verso 5 de Mateus. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si, por que não tinham trazido pão? Quem foi o culpado? Quem que esqueceu? Quem vacilou? Esse aqui foi o que acrescentei, tá? Verso 8. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé. Parêntese, Deus sempre tem uma expectativa que após um milagre, a gente cresça em fé. Amém? Muito bem. Como é pequena a vossa fé, por que vocês discutem entre si sobre falta de pão? Aí ele explica: ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Olha para cá, Jesus tem sempre uma expectativa de que com um milagre eu cresça em fé, mas eu também cresça em entendimento. Nosso alvo nesse mês é crescer em fé e crescer em entendimento, olhando para esses milagres, para que Jesus não venha em março e falar: você não ouviu em fevereiro? Por que você ainda discute sobre falta? Se a minha graça é multiplicar, se a minha alegria é trazer cestos de sobra, por que o medo de vocês sempre é igual? Sempre a sua discussão é o que falta, mas o Evangelho não é perceber o que falta, o Evangelho é perceber que já está consumado, que Ele nos ama, que Ele tem vida abundante para você. Os discípulos insistem em olhar o que falta, mas Deus insiste em lembrar o que Ele já deu. A gente insiste em falar, ainda falta, e Ele insiste em dizer, está consumado. Lembra do perdão, lembra da graça, lembra do Evangelho, lembra da provisão. E nós temos segredos. O primeiro segredo espiritual, que o milagre da multiplicação, o segundo milagre da multiplicação, registrado em Mateus 15, nos mostra o princípio da sensibilidade divina. Diga assim: Deus se compadece. Sensibilidade divina. O que significa isso? Um Deus que tem compaixão. O versículo começa: então Jesus chamou os discípulos e disse, presta atenção, está uma multidão com ele está cansado, ele está de luto, ele está fugindo. Semanas atrás já teve o primeiro milagre, agora está tendo outra situação, alguns meses atrás, e ele chama os discípulos, faz aquela rodinha ali para ninguém ouvir e fala: olha para essa gente, olha o que ele diz: eu tenho compaixão desse povo, eles estão comigo há 3 dias, não tem mais nada para comer. Se eu simplesmente mandar eles embora, eu imagino que ele tinha combinado com os discípulos: após essa conferência aqui, vai ter tranquilo, vamos fazer um culto só, vamos fazer 2 não, para a equipe do voluntariado, para descansar um pouco. Após essa loucura que foi esse ano, vamos dar 2 domingos só online. Acho que o combinado era: gente, não vamos inventar 21 dias de jejum, não vamos inventar alguma coisa agora, vamos descansar. Olha, eu prometo, eu vou dar 2 dias de férias para vocês. Eu sei que está difícil, vocês não conseguiram nem discernir o luto, vocês estão cansados fisicamente. Combinado, vamos para o outro lado. Chegou a multidão, os discípulos olharam e falaram: é fácil, vamos dispensar. Ele chama e fala: não vai dar. Eu não consigo deixar
de ter compaixão por essa gente. Mestre, alguém pode ter falado, você acabou de falar para aquela mulher cananeia que eles não são filhos, que o nosso alvo não é esse. O senhor está perdendo foco, o senhor é muito bagunçado, o senhor é muito passivo, o senhor é muito prolixo, Jesus. Você fala que tem um propósito, nós temos que chegar em Jerusalém, nós temos que fazer acontecer, tem uma revolução para acontecer, e você para o tempo todo por causa desse bando de gente. O problema é deles que não trouxeram comida. O problema é deles. Quem mandou? Você chamou alguém? Você fez vídeo de chamada? Você botou no Instagram? Você convidou alguém? Não, você está de férias. Olha para mim, Jesus, férias. Repita comigo, Jesus. Eu acho que os discípulos ficaram apavorados ali. Mas de novo, então ele teve que chamar de novo. Como ele tinha autoridade sobre os discípulos, ele teve que ser firme. E disse, não temos como deixar eles aqui. Eles podem desmaiar no caminho. Alguém podia falar, mestre, me avisa quando for problema nosso. Se alguém vai desmaiar depois ou não, quem veio foi eles. Mas para Jesus sempre o problema é dele. Alguém pode dizer amém sobre isso? Para Jesus sempre diz respeito a ele. A sensibilidade divina é uma das características mais belas do caráter de Deus. Ele identifica a necessidade. Ele sabe que não é fácil. Jesus não é como aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, que nunca passou por nada, que por isso não consegue entender a dor. Ele não é como aquela pessoa que nunca teve problema, então ele acha que o problema do outro é pequeno. Ele não é aquela pessoa que relativiza fome, racismo, só porque ele não passou as duas coisas. Ele não é o tipo de pessoa que relativiza a miséria, a escassez, o cansaço, só porque ele é fitness. Ele não é como aquele que nasceu em berço de ouro e não entende os dilemas humanos e não se compadece. Todo ser humano fica com raiva de gente que parece que só olha para o próprio umbigo. Gente que não enxerga um palmo do nariz dele. Gente que não enxerga o outro, só enxerga a si mesmo. Gente que às vezes até pelas dores da vida, passou só a viver em função de si. Jesus é o contrário desse tipo de gente. Mesmo sendo o criador de tudo, mesmo nunca tendo pecado, mesmo tendo miríades, ou seja, milhares de anjos à disposição dele, o tempo todo, ele se compadece. Mesmo ele mesmo não estando com fome, ele está sentindo aquele ronco na barriga das pessoas, ele está sentindo aquela dor. Ele tem uma habilidade relacional, uma virtude espiritual louvável, e das mais belas que alguém pode carregar, a compaixão, a empatia. Não sei explicar, mas eu choro junto com quem chora. Não sei explicar, mas eu sorrio com quem está sorrindo. Não sei explicar, mas meu coração se comove e eu preciso fazer alguma coisa. O que mais me impressiona é que os discípulos já sabiam do poder da multiplicação. Era a segunda vez. Eles não precisavam de uma reunião. O ideal era que eles tomassem a iniciativa dessa vez. Eles são discípulos. Mas novamente é Jesus que pacientemente vem parar tudo e fala, vamos fazer acontecer. Alguém está comigo e pode dizer amém? O que é essa sensibilidade divina? É conseguir ver a grande aflição, a grande necessidade. Eu quero que você entenda nessa manhã. Deus está vendo. Parece simples. Deus está vendo. Deus conhece. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que te atormenta. Deus sabe o que te aflige. Deus sabe que quando você fala parece mais fácil do que é. E quando você fala, às vezes as pessoas não entendem a dor que é para você. E que para alguns é simples, para você não é simples. Ele sabe que não é simples. Ele gosta de ouvir. Ele não tem pressa para sair da conversa com você. É você que tem pressa. Você está comigo aqui nessa manhã? O nosso Deus se compadece. Nós precisamos acreditar que a necessidade é parte da matéria-prima para o milagre. E todos nós temos necessidades. E todos nós temos aflições. E todos nós precisamos da multiplicação de Deus em alguma área. Todo mundo precisa de mais graça para andar a segunda milha, mais perdão, mais vigor para continuar animado, mais dinheiro para sobreviver.
mais paciência para lidar com algumas pessoas. Não precisamos de adição. A nossa porção é pequena demais. Precisamos de multiplicação. Amém? O que Deus precisa multiplicar hoje na sua vida? Precisamos acreditar que o Pai já sabe, já está vendo e já quer fazer. Antes de fazer. A oração não é para informar do que Deus não sabe. A oração não é para lembrar do que Deus esqueceu. E a oração não é para convencer o que Deus não quer. Grava isso. A oração não é para informar o que Deus não sabe. A oração não é para simplesmente convencer o que Deus não quer, ou para lembrar o que Ele esqueceu. A oração é para abrir o coração, se esvaziar da sua ansiedade, deixar Deus tomar controle da situação e ver a multiplicação. Alguém pode dizer amém sobre isso? A segunda coisa que esse texto nos mostra, está no 33 e 34, é a entrega honesta. A entrega honesta. A entrega sincera. A entrega verdadeira. Olha o versículo 33 e 34. Os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Presta atenção. Pode ir para o ponto 2 já. O relatório é necessário. Por quê? Porque a falência humana precisa ser decretada. Vou explicar. O relatório é a realidade. Deus não quer ser enganado. E a fé não é fingir que o problema não existe. A fé não é desconsiderar o problema. A doença está ali, o diagnóstico está ali. Vamos parar de ser escapista, querer escapar da realidade. O relatório é necessário. Os milagres de Jesus aconteceram depois de um relatório triste, difícil. A impossibilidade bateu na porta. Por quê? Porque é diante do relatório real que nós decretamos a nossa falência. Decretar a falência é humilhante. O que é decretar a falência? Declarar a impotência. Eu não consigo levar essa empresa adiante. Eu não consigo levar esse casamento adiante. Eu não consigo continuar trabalhando, eu estou com depressão. Eu não consigo continuar no ministério, eu perdi a fé, perdi a alegria, perdi a admiração. O relatório, a falência decretada é o que Deus precisa depois da compaixão dele. A compaixão dele tem que nos fazer depor armas e sermos sinceros. Não mascarar o relatório. Deus não quer otimismo quando tem 3.000, 10.000 com fome e só tem 7 pães. Porque otimismo é tolice nessa situação. É idiotice. Deus não quer que você finja que esse problema não te pega, não te toca. Você não vai ser curado, ser liberto, enquanto não reconhecer, decretar. Não dá. A minha parte chegou no fim. Eu não consigo mais. Toma que o filho é teu. O decreto, a entrega honesta, não é a entrega do qual eu me orgulho. A entrega honesta é a entrega do qual eu me humilho. A oferta mais alta não é a oferta que eu toco trombeta, é a oferta que a outra mão não sabe que ela deu. Que é, na verdade, o reconhecimento que tudo vem de Deus. E se Ele não multiplicar, o que eu tenho não é suficiente. Eu não tenho saída, 7 pães não vão alimentar a multidão. Eu não consegui guardar o que sobrou da última. Dos 12 cestos só sobrou 7. Foi os discípulos que disseram só tinham 7. Eu não dei conta de ser um bom mordomo. Eu estou estragando tudo. Eu estou estragando meus relacionamentos. Estou estragando meu trabalho, meu ministério, minha empresa. Estou acabando com o meu dinheiro, eu não sei administrar meu dinheiro. O que eu era para ser bom mordomo, eu gastei, eu comi no intervalo. Não deixei para janta. Não dei conta. Eu não fui disciplinado, não fui organizado. Eu entrei mais um ano no vermelho. Deus não se escandaliza com o seu relatório triste. Deus gosta mesmo quando você decreta falência das suas possibilidades para se entregar às possibilidades dele. Você está entendendo? A entrega honesta. Quantos pães vocês têm? A pergunta é clara. O que você tem, por menor que seja, é o que eu preciso para mostrar o que eu tenho.
Coloca o seu na mesa, que eu coloco o meu também. Mostra a sua carta, que eu mostro a minha. Arrisca entregar o pouco que você tem. 7 pães para 12, todo mundo come um pouco. 7 pães para 4.000, só sobra casca. Só migalha. Percebe isso? Era o lanche dos discípulos agora, não é mais do menino. Talvez é a sobra daqueles 12 cestos. Suposição. Não é isso que a Bíblia diz. Ela não diz outra coisa. Deixa eu pensar à vontade. Me solta. Brincadeira. Qual que é a grande questão? Jesus não precisaria de nada para criar e fazer. Ele criou um mundo, não 10.000 pães. 10.000 pães é uma bela de uma padaria. Mas o que é o planeta perto de uma grande padaria? Tem padaria que faz isso aí de pão, cara. Agora, ele criou tudo do zero. Ele não precisou que os anjos dessem, ó. Eu estou dando aqui um pouco de terra, estou dando um pouco de pedra, eu estou dando um pouco de água, eu estou dando um pouco de sal para salgar a água do mar. Aí ele pegou tudo isso e multiplicou. Não. A história de Deus é que ele cria do nada, até criar os seres humanos. Quando ele cria os seres humanos, ele para de criar do nada e começa a criar junto com a gente. Deus cria do nada até você aparecer, porque você é a imagem e semelhança dele, tem que aprender com ele. Alguém pode dizer amém? E nós podemos criar juntos, multiplicar juntos. A nossa entrega honesta dos nossos sentimentos, da nossa situação, dos nossos recursos. E eu preciso te contar isso, preciso te falar isso. Não tenha medo de ser fiel. Não tenha medo de ser generoso. Não tenha medo de começar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de ir adiante. Não se compare nesse processo. Faça a sua entrega honesta. Não tenha vergonha do que você tem. E deixa Deus multiplicar com a graça dele. Não esconda. Não fica com medo. Viva o que Deus tem para a sua vida. Alguém pode dizer amém sobre isso? Alguém pode dizer amém mais forte sobre isso? Terceira coisa, descanso. O verso 35 diz, e isso é fascinante. Então, Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, de novo. Isso acontece no primeiro milagre, isso acontece no segundo milagre. Em outras palavras, nada vai acontecer nessa bagunça. Gente reunida já é bagunceira. Gente reunida com fome é pior. Não é verdade? Pelo menos eles não estavam bêbados. Imagina 10.000 bêbados. Gente, nos 2 milagres, Jesus é detalhista, criterioso. Ele fala, em outras palavras, não vai multiplicar uma farofa aqui, se vocês não sentar. Não vai aparecer um miolinho. Não vai aparecer um tequinho de pão, enquanto vocês não sossegarem. Como que a gente faz isso? Senta esse povo no chão. Irmão, isso não é natural. Isso não é natural. Jesus explicou logo em Mateus 16, vocês não entenderam. Não é sobre pão, não é sobre chão, não é sobre sentar para descansar da caminhada. A Bíblia carrega princípios espirituais. Alguém pode dizer amém sobre isso? E esse é o princípio do descanso. Geralmente eu preciso da multiplicação quando eu estou em escassez. E geralmente quando eu estou em escassez, tudo que eu não estou é descansado. Tudo que eu não tenho é paz. Ah, eu perdi a paz, né, porque a vida está difícil. Ei, então a paz que você tinha era a paz natural. A paz que Ele dá é diferente do mundo. A paz do mundo é a paz do relatório. O relatório está ok, meu coração está ok. Mas a paz de Deus é, independente do relatório, o meu Deus é maior que o relatório, o meu Deus me chamou, o meu Deus vai suprir. Descanso é a posição da vitória. Descanso é a revelação da verdadeira paz. Descanso é confiar, é esperar, é ter certeza. Descansar, ali eles sentaram, é manter a organização mental, para tudo. Fecha para balanço. É a organização emocional. Vai adorar a Deus, vai se ajoelhar, vai ler devagar 2 versículos. Para de querer engolir sem mastigar a Bíblia, sem entender nada. É uma corrida para quem ler mais a Bíblia. Começou o ano, tem que ler tantos capítulos. Glória a Deus se você consegue. A maioria não. E nunca foi sobre isso. E está tudo bem. A questão é, você mastiga?
Você já sabe o gosto de Mateus, de João, da multiplicação? Você está disposto a ficar parado um mês num versículo? Você está disposto a cavar mais fundo? Isso é descanso. Senta, espera. Em outras palavras, eu não quero a sua ajuda. A sua parte era entregar na minha mão os seus poucos pães. A minha parte é fazer vocês confiarem, descansarem e verem o meu agir, a minha multiplicação. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Descansa. Não entra na pilha da necessidade. Não entra. Senão o único remédio que Deus vai ter para você é ansiolítico. Não entra nisso. Não perca a paz, não perca o descanso. Se for necessário parar tudo e sentar, para tudo e senta. Menos é mais. Senta. Quando sentar bonitinho, parece um pai falando com as crianças, ninguém vai comer assim não. Jesus se compadeceu, mas não deixou a bagunça rolar ali. Como está a sua cabeça? Como está o seu coração? Você consegue ficar em silêncio? Já conseguiu ficar até aqui, nesses minutos todos, 40 minutos, sem pegar no celular? Você consegue acordar e cantar e orar antes de parecer um javali na sua casa? Batendo o dedinho do pé, gritando vai, empurrando a mulher, abrindo a janela, fechando a janela, rasgando a cortina. Calma. Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Uau! A posição que os cristãos estão é no lugar mais seguro que existe. Não estou ao lado de Cristo, eu não estou abaixo de Cristo, eu não estou acima. Nesse sentido, segundo a palavra de Deus, eu estou em Cristo. O maligno não me toca. Eu tenho vida eterna. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho as soluções pelo Espírito Santo. Eu tenho a família de Deus. Eu tenho uma identidade. Eu estou assentado, eu não estou. Nesse lugar, é proibido ficar de pé. Nesse lugar, é todo mundo igual a ele. Ele está no trono e eu estou no colo dele. No trono também. Assentado. Pastor, mas a minha vida, a minha é a sua, querido. Mas no meu caso, no meu e no seu, querido, somos companheiros. Só estou aqui para você me ver do fundo, senão eu estaria no mesmo nível aqui. Ó. Hoje eu sou o irmão mais maduro, depois de 16 anos de convertido. Mas os outros 15 anos foi aí. E aí eu adoro ficar aí também, inclusive. Eu só estou aqui como irmão mais velho para dizer, gente, vamos descansar em Deus. Vamos descansar em Deus. Amém? Próximo princípio, próximo segredo desse milagre, gratidão. Verso 36 diz: tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. A gratidão é algo a ser estudado, não é possível. O que tem de tão forte na gratidão? A gratidão tem um poder incalculável. Não é a gratidão, como o Jansen falou, esporádica. É um coração grato, Jeff. É um coração que mesmo com todos os motivos naturais para infamar a terra, que lugar, que diacho de empresa, que problema de igreja, que vida difícil. Pelo amor de Deus, cala a boca natural, cala a boca da carne, cala a boca dos relatórios simplesmente. O relatório é no começo da conversa. Está aqui, Deus, agora toma que os 7 pães são seus. Agora o que você faz com isso? O que Jesus mostra que a gente faz com um recurso que é infinitamente menor do que o problema? Reclama? Agradece. Uau! A gratidão precede a multiplicação. Nada vai se multiplicar, nada que não foi agradecido vai se multiplicar. Não há multiplicação sem gratidão. Olha para Deus, Deus criou e foi vendo que era bom. Quando Deus viu que era bom, no outro dia tem mais coisa para ser criada. É bom, é bom, é bom, é bom. E quando Deus criou o homem e a mulher, o que ele disse? Multiplicai-vos, porque tudo é muito bom. E qual que é a prova que Deus gozou, gostou, curtiu, desfrutou?
Quando ele termina no 6º dia, ele fala, agora é feriado. Vamos curtir isso aqui, é muito bom. E você? Como você enxerga tudo que Deus já deu? Porque enquanto seus olhos estão naquilo que falta, você não tem gratidão, não tem condição de desfrutar daquilo que tem. Feche os seus olhos por um instante. Deixe o seu coração emitir gratidão ao Espírito Santo agora. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nesse primeiro dia dessa nova semana, eu estou aqui, Pai, junto com meus irmãos. Obrigado, Jesus, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por essa roupa, por essa cadeira. Obrigado porque eu estou respirando, Pai, numa pandemia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde. Obrigado, Senhor, porque eu tenho comida para comer hoje. Obrigado, 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 Pai. O meu problema é o sonho de alguém, Senhor. O problema que eu estou reclamando é o sonho de alguém que tem muito menos. Tenha misericórdia da nossa ingratidão e nos faz ter o seu coração, que diante de milhares de pessoas com apenas 7 pães e alguns peixinhos, rendeu graças, agradeceu e começou a partir. Olha para cá, Deus vai multiplicar aquilo que você é grato. Deus vai multiplicar aquilo que você já entregou na mão dEle. Deus tem esse poder, Deus tem esse poder. Contentamento, satisfação, são coisas valiosas que o mundo quer nos roubar. O que de fato é importante? O que falta ou o que você já tem? Onde você está? 7 pães. Por que 7? 7 é o número de Deus. O que você tem hoje? 7 pães. Por que é 7? São os pães que Deus providenciou. Ponto. O que você tem hoje? O que Deus providenciou. Chamar isso de pouco é chamar Deus de pequeno. Chamar isso de insuficiente é chamar Deus de insuficiente. O que você tem hoje? O que Deus providenciou. E o que você vai ter amanhã? O que Ele pode multiplicar. O pouco com Deus é muito. Tão simples, tão profundo. O pouco com Deus é muito. Você acha que já sabe essa frase? Você sabe aqui. Será que a gente acredita mesmo que com Deus o pouco é muito? Em outras palavras, será que com pouco, sabendo que estou com Deus, a minha experiência interna, meu funcionamento interior emocional é o mesmo de quando eu estou com muito? Porque senão, se com pouco eu sou de um jeito, com muito eu sou de outro jeito, eu não acredito que o pouco com Deus é muito. Porque eu continuo me comportando como quem tem pouco. Eu não consigo sentar. Eu não consigo agradecer. Eu estou ansioso. Eu estou correndo. Por quê? Porque eu estou com pouco e sem Deus. Mas o pouco com Deus é muito. Alguém pode dizer amém? Tão simples e tão profundo. Próximo, cooperação. Verso 36, a parte B. Em seguida, entregou aos discípulos o pão despedaçado partido, que distribuíram à multidão. O que é a cooperação? Que é o próximo, é o 5º. Pode vir já os irmãos do louvor já para nós terminarmos e depois orarmos e cearmos. Porque nós vamos tomar a ceia, nós vamos desfrutar do pão partido, do sangue derramado, amém? Deus se multiplicou. A ceia e o tomar a ceia é a experiência com Deus que se multiplicou na igreja, no corpo dele. É Cristo em vós. Se nós estamos em Cristo por um lado, Ele está em nós multiplicado por outro. Alguém pode dizer amém? Cooperação, para de focar no extraordinário. O que de mais maravilhoso aconteceu da parte dos discípulos nessa história? Trouxeram um relatório fuleiro, botou o povo para sentar, trouxeram os pães na mão de Jesus, distribuíram os pães, no final recolheram. Qualquer um pode fazer essas 5 coisas. A nossa cooperação é o ordinário, a nossa cooperação é o natural, a nossa cooperação é o simples, que é lindo. A nossa cooperação é a atitude, a nossa cooperação é reconhecer, nós não somos super-homens, super-mulheres, nós não temos em nós mesmos superpoderes, nós não vamos resolver o problema do mundo com um post, nós não vamos acabar com o racismo com um grito, mas podemos fazer tudo isso,
e saber que tudo isso é o ordinário, é a minha responsabilidade, mas só Deus pode fazer o extraordinário. Infelizmente, a gente se embriagou nos últimos anos como sociedade, e todo mundo quer despontar, todo mundo quer ser o herói, todo mundo quer a glória que é só de Deus. A cooperação é o ordinário, o agir de Deus é o extraordinário. Relataram, contaram, entregaram, sentaram, distribuíram e recolheram. Qualquer um pode fazer isso. Se eu e você também podemos fazer o ordinário, então Deus pode fazer o extraordinário com a gente. Deus quer fazer milagre, mas entra em cooperação. Deus não faz sem a gente, mas Ele não faz com gente que quer tomar o lugar dEle. É gente que entende o lugar, sentadinho, entregando, distribuindo e recolhendo, e sabendo, quem multiplica é Ele. Quem faz é Ele. Deus ama nos dar a oportunidade de entrar na história dEle, com o ordinário, e ver da parte dEle o extraordinário. Eu falo, quando o jovem quer se casar, marca a data. Deus não vai marcar a data por você, mas quando você marcar a data, você fala, vou casar, começa a acontecer. Enquanto você não fizer isso, meu querido, não, eu amo ser, meu sonho é ser pai e mãe, mas não tenho condição de ter filho. Querida, a condição para ter filhos é outra. Não é a conta bancária. É revelação da palavra de Deus. É relações íntimas com o seu cônjuge, sem bloquear essa possibilidade de gravidez. Deus já cercou a gente do natural. Aí o que você espera? O que você achou que... talvez na sua forma de pensar, primeiro Deus vai multiplicar o pão, para depois você sentar e começar a comer. Deus não faz assim mais. Quando Deus cria o homem, a partir de agora, é com a nossa matéria-prima, é com o nosso relatório declarando falência, a nossa entrega vergonhosa às vezes, tão pouco. Irmãos, o maior dizimista dessa igreja, se olhar o tamanho da nossa conta e o dízimo dele, vai sentir vergonha. Paga nada. Sabe o que sustenta a igreja? São os muitos dízimos pequenos, do irmão que trabalha, que ganha pouco e coloca lá. Mas aí Deus pega e fala, esse é o pãozinho do mês? Porque você sabe, a igreja tem um custo operacional gigante, mas não tem linha de crédito, não tem produto para vender. Todos os meses, uma operação gigante, funcionários, plantação de igreja, social, é sustentado só por uma coisa: graça divina. Porque você bota na cabeça e fala, não, esse mês eu não vou roubar não, eu vou dizimar e ofertar. E aí um pula amarelinha, o outro faz todo mês. Há muitos meses já, eu não olho relatório nenhum, tem uma tesouraria, tem uma administração para fazer isso. Porque se fosse depender de alguns irmãos, ele fala, esse mês a igreja pode ficar aberta, aquele mês pode fechar, porque o meu não vai ter. Mas sabe o que Deus faz? Não importa se quando Ele pediu os pães, alguém reteve. Quem colocou, teve o poder de ver o pãozinho dele, virando milhares de pães. Você que tem investido aqui o seu tempo, o seu dinheiro, a sua oração, eu quero te afirmar, aquilo que você tem derramado aqui, tem salvado milhares, tem chegado nas famílias. Sabe por quê? A nossa parte é ordinário, mas o extraordinário fica com Deus. Uau! Uau! Deus levou eles a recolher tudo, porque tem que ter mordomia. A mordomia do guardar. Tem gente passando fome. Belos são os lares em que o filho não pode deixar aquele tanto de comida no prato. Porque é ética cristã. Economizar água, economizar comida. Doar, repartir, abençoar. Se livrar dessa vida egocêntrica. Guarda. Na sequência, o pão que eles guardaram, eles esqueceram de levar no barco. Que loucura. Penúltimo, abundância. Abundância. Verso 37. Todos comeram à vontade, meu Deus. E os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Tudo começou com a provisão. 7 é Deus, 7 é o número de Deus.
Por isso que, um parênteses, a mulher samaritana tinha tido 6 homens. O 7º era Jesus conversando com ela. 7 é Deus. No começo do texto, é 7 pãezinhos e peixinhos, pouquinho. É a provisão de Deus como semente. Depois do processo de entrega, de descanso, de cooperação, uau, desse ambiente tão espiritual, agora tem 7 cestos grandes. É a mesma provisão, o mesmo 7. Por quê? Nem tudo que é pequeno não é de Deus. Na verdade, tudo que é de Deus começa pequeno. E é de Deus mesmo assim. Você fala, não é possível que isso aqui é o que Deus me deu esse mês. Olha a minha conta, olha os boletos e olha o meu salário. Isso aqui deve ser do diabo, é um miserite, não é o lerite. Fica infamando o miserite. Nunca vai multiplicar o que você reclama. Nunca. Mas começa pequeno, é Deus, é 7, é o salário que Deus me deu, com a capacidade que Deus me deu, mas eu agradeço, eu entrego, eu vou dizimar, eu vou ofertar, vai multiplicar, vai acontecer, porque no final é o 7 de novo, mas é 7 grandes cestos, porque começa pequeno, mas termina grande, porque o meu Deus é um Deus de abundância. Todos comeram à vontade, não é um pão para cada um não é que nem aquela merenda da escola não, que quando era comida boa não podia repetir naquela escola, só comida ruim podia repetir. Sacanagem. Não, o pão é bom, é o pão do milagre, e é para comer à vontade. Meu Deus, tudo começou num cenário de escassez. Esse povo estava desmaiando no deserto, com fome, 3 dias no sol. No final, eles estão comendo um rodízio de pão com peixe, à vontade, pago, sem aquela taxa gigante do garçom para pagar. E ainda tem sobra para levar. Imagina. Semana passada, no seminário profético, apareceu alguém ali, um homem que estava alguns dias na rua. Alguns viram, eu conversei, investi 1 hora com ele ali. Perdi o finalzinho do seminário profético aqui. E conversamos, e aí, conversa vai, conversa vem, não vou entrar em detalhes, o nosso tempo está acabando. Ajudei ele, mas falei, volta terça-feira, 3 da tarde aqui. Mas até lá, você consegue ficar no lugar? Aí ficou no albergue até lá. Porque eu vou tentar te levar para um centro de recuperação, alguma coisa. Falou da família, falou da teologia, foi teólogo, tal. Tem a idade da minha mãe. Ajudei ele, ele foi. Na terça, 3 da tarde em ponta. Nem eu lembrava que era 3 que eu tinha marcado. Ele estava aqui. Era com o pastor André. Carioca, veio lá de Niterói, mostrou a passagem, mostrou o documento, aí conheceu a pastora Esther, a Esther atendeu ele primeiro, estava tendo uma outra reunião, aí a Esther, como sempre, né, ama os que precisam, acolheu, mas também confrontou. Quando eu cheguei a conversar com ele, pastor Esther acabou comigo, mandou tomar vergonha na cara, voltar para minha casa. Ela está certa, André, pastor André, desculpe, demos um banho nele, quer dizer, ele tomou um banho sozinho, tá? Entregando ele para o chuveiro, roupa, compramos a passagem dele para Niterói, ele conseguiu falar com a esposa, aceitou ele de volta, voltou com roupas novas, com dinheiro no bolso, depois de boas refeições, cheiroso, depois de dias maltratado na rua. E eu pensei, depois que eu li esse texto, aquele povo chegou diante de Jesus sem nada, e voltou sorrindo, provido para casa. Um homem chegou diante de uma igreja sem nada, depois de alguns dias voltou para casa, sorrindo e com provisão. Por que você acha que você vai sair desse culto da mesma forma que você entrou? Por que você ainda acha que não vai mudar as coisas? Por que você ainda acha que a virada não pode ser de um dia para o outro? Por que você ainda acha, talvez você não acredita, mas o Senhor está nesse lugar, Ele está pegando o pouco que você tem, e Ele vai multiplicar. Fique de pé onde você está. Último princípio e segredo, é onde eu vou emendar a nossa ceia. Nenhum milagre de Jesus acaba nele mesmo, é o destino, é o princípio do destino, é o 7º, são 7 segredos. Sabe o que é o destino? É o final da história. O final da história está no verso 39, que diz: os que comeram foram verso 39, então Jesus os mandou para casa.
entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Alguns vão para casa depois do milagre, outros vão para um novo desafio. Os milagres do presente nos preparam para o futuro. O milagre que eu preciso hoje me prepara para o próximo nível. A ceia que eu tomo hoje, no começo de um mês, é para que eu possa saber: o sangue foi derramado, o corpo foi entregue, eu sou sarado, eu sou perdoado, Ele já multiplicou em mim, eu vou viver o melhor mês da minha vida. Eles foram para casa, talvez na casa deles, ficou gente que disse: você é fanático, para de ir atrás de Jesus, você não tem o que comer, é o deserto, vai passar mal, vai desmaiar. E ficou amargurado em casa. Mas quando eles voltaram com pão para casa, porque o pão que é partido é o pão que multiplica. Quando eles chegaram, eles disseram: Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus alimentou, os discípulos ajudaram, a gente voltou para casa com provisão, eu trouxe pão para vocês. Ei, quando Jesus deu cestos de sobra, é como um sinal profético. Até quem não está aqui vai ser afetado por você que veio. Quando você chegar e dizer: eu comi, eu testemunhei, eu vi, e a nossa semana não vai ser mais a mesma. Talvez alguma mulher, algum marido deixou o cônjuge em casa, não porque ele não quis vir, está em depressão, está destruído, está arruinado. Você vai chegar na sua casa, vai pregar isso para ele, vai dizer: é o mês dos milagres, 4 milagres e muitos segredos, e o milagre dessa semana é a multiplicação. Vamos ser grato, amor, vamos ser grato até no desemprego, vamos ser grato, vamos entregar para Deus o relatório, vamos cooperar com Ele, vamos sentar, vamos descansar, vamos ver Deus agir. Tira a mão e deixa Ele colocar a mão dEle. É o destino, é o destino. Alguns foram para casa, mas os discípulos entraram no barco e foram para a próxima estação. Eu sinto que o mês de fevereiro vai ser um mês de receber o milagre, entrar no barco e irmos para a próxima estação. Você não vai ficar como você veio. Ele não despede ninguém vazio. Esse milagre é relatado em João 6. E ainda em João 6, Jesus disse: não é sobre um pão que perece, é sobre a palavra, é sobre o pão da vida que nós vamos comer agora. Feche os seus olhos onde você está agora. Pega os seus elementos da sua ceia. Pegue o pão. Pegue também o seu cálice junto. Enquanto nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar, santificando os elementos, para depois, quando eu pedir, todos vamos comer juntos na mesma hora. Vamos orar ao Senhor, diante dessa palavra, diante da ceia do Senhor. Vamos. Oh Jesus, eu sou o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti. Adore a Ele, adore a Ele. Tudo que eu sou, se entregue a Ele. que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. Meu coração te pertence. Entregue-se a Ele, descansa nele, reconheça a graça dEle. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. É dia de gratidão, é dia de fé,
Aleluia. Aleluia. Erga o seu pão. Pai, nós santificamos, separamos esse pão do uso comum, do uso natural, para agora o uso espiritual, divino, para que represente o pão que já foi partido, o grão de trigo que morreu, mas não ficou só, o teu corpo, no qual somos parte, no qual flui cura, no qual flui libertação. Eu oro, Pai, que ao comer desse pão, nossos corações se encham de fé, nesse ambiente, para tomar posse da herança, da multiplicação, de saúde, de provisão, de liberdade. O seu corpo foi entregue, o seu corpo foi moído, foi massacrado, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, Senhor, nós somos gratos, porque naquele milagre o Senhor partiu pães de verdade, pães da cevada, mas na cruz o seu pão, o seu corpo foi partido. Assim como, Pai, o pão natural, quando é partido, ele não estraga, não embolora, mas ele é comido. O seu corpo, quando foi entregue na cruz, se multiplicou, e todos nós podemos comer de ti, e por ti viver. Coma do pão agora e receba vida no seu espírito e no seu corpo. Erga o seu cálice agora. Erga o seu cálice. Pai, nós santificamos o produto da uva, o fruto da vide, esse suco que representa teu precioso sangue. Nós separamos do uso comum e agora o consagramos ao uso da tua igreja, ao uso espiritual. Declaramos, Pai, que ele representa tão puro, tão lindo sangue, sem pecado, que foi derramado, foi vertido naquela cruz. Sangue que nos lava, sangue que traz justiça, perdão, redenção, libertação. Somos purificados por esse sangue, Pai. As nossas vestes são alvas como a neve. O Senhor não vê mais pecado em nós, o Senhor nos vê vestidos do manto de justiça, o manto que o seu sangue comprou. Ah, Pai, sangue precioso é o que corre no seu corpo, é o que nos banha, é o que nos lavou e nos perdoou dos pecados que fizemos no passado, que estamos a cometer no presente e que ainda faremos no futuro. Seu perdão é um decreto governamental, eterno sobre a humanidade, de que o Senhor nos limpou, nos aceitou. Um sacrifício, Hebreus diz, uma vez por todas. Esse sangue foi aceito no propiciatório que fica nos céus, e os céus se abriram de uma vez por todas. Um caminho foi aberto pelo seu sangue. Ao tomarmos desse sangue, nós tomamos posse uma vez mais da misericórdia, da bondade, da graça, do perdão. Nós resetamos, nós recomeçamos. E nós sabemos que isso é provisão para viver em santidade, a pureza do teu sangue. Tome esse suco e vamos adorar a Jesus no final desse culto. Libertou de mim, e agora
mãos a